Se você quer ser visto como alguém poderoso, respeitado e confiante, precisa aprender a alinhar as suas palavras com a sua ambição. Hoje eu vou te revelar 5 habilidades de comunicação que diferenciam quem é ouvido de quem é ignorado. Essas habilidades são as mesmas usadas pelos maiores CEOs e líderes do mundo. E se você aplicar na sua vida, pode mudar completamente a forma como as pessoas te enxergam e abrir portas que você nunca imaginou. Bom, mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, ativa o sininho para receber os próximos conteúdos, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no meu canal, porque o que você vai aprender aqui hoje pode realmente transformar a sua forma de se comunicar e, consequentemente, a sua vida. Bom, agora vamos direto ao que interessa. A primeira habilidade que você precisa desenvolver é aprender a falar para liderar, não para agradar. Essa é a primeira habilidade de comunicação, essa é a primeira habilidade que diferencia um verdadeiro líder e também é uma das mais desafiadoras. Parar de falar para agradar e começar a falar para liderar. A maioria das pessoas em ambientes profissionais, ou até em situações pessoais, fala com o objetivo de ser aceita. Nas reuniões, nos trabalhos em grupo, nas conversas do dia a dia, muitos moldam suas palavras para não desagradar ninguém, para não gerar atrito ou para parecer simpático. O problema é que ao fazer isso, sem perceber, estão destruindo sua própria credibilidade. Quem busca apenas agradar tende a usar frases cheias de dúvidas, suavizações e qualificações que enfraquecem a mensagem. O resultado é que, mesmo quando têm boas ideias, acabam passando a impressão de que não acreditam nelas. E se você não transmite confiança nas suas próprias palavras, por que os outros confiariam? As pessoas de sucesso, ao contrário, desenvolvem cedo um mindset de liderança. Mesmo antes de ocuparem um cargo formal de poder, já se comunicam como líderes. Isso não significa serem arrogantes ou autoritários, significa falar com clareza, defender sua visão e transmitir convicção. Na prática, como isso pode se aplicar? É simples. Evite palavras que diminuam a força da sua fala. Veja alguns exemplos. Ao invés de dizer, eu acho que nós poderíamos tentar isso, diga, o melhor caminho é esse. Ao invés de, eu sinto que talvez funcione, você pode dizer, essa é a estratégia que vai gerar o resultado que buscamos. Perceba a diferença. Quando você usa expressões como acho, talvez, quem sabe, passa a impressão de que não tem certeza do que está falando. Essas palavras podem parecer inocentes, mas enviam um sinal claro de insegurança para quem escuta, mesmo que você não esteja inseguro. Por outro lado, quando você fala de forma direta e confiante, sua autoridade cresce instantaneamente. Outro ponto importante: signifique o que você diz. Um líder não fala apenas por falar, não solta opiniões jogadas ao vento. Ele escolhe palavras que refletem o que realmente acredita e se compromete com elas. Isso não quer dizer que nunca pode mudar de ideia, mas que no momento em que fala demonstra clareza e firmeza. Essa é a chave para transmitir liderança mesmo quando ainda não ocupa uma posição formal de comando. Pessoas seguras inspiram confiança e confiança gera seguidores. No fundo, liderança é isso, conseguir que os outros escutem, respeitem e se sintam motivados a agir do seu lado. Portanto, se você quer ser levado a sério, precisa abandonar o hábito de falar para caber no espaço ou para ser aceito. Pare de suavizar o que pensa, diga o que acredita com convicção, sem pedir desculpas por ter uma opinião. Enquanto você continuar falando para agradar, será apenas mais uma voz na multidão. Mas no momento em que começar a falar para liderar, as pessoas vão parar, prestar atenção e seguir a sua visão. O segundo ponto é aprender a controlar as suas emoções. A segunda habilidade essencial para falar como um verdadeiro líder é aprender a controlar suas emoções e não permitir que elas destruam a sua mensagem. Existe uma frase muito usada no mundo dos negócios que traduz bem essa ideia: alta emoção, baixa inteligência. Quando alguém se comunica de maneira explosiva, deixando a raiva, o exagero ou o desespero dominarem sua fala, imediatamente perde credibilidade. Não importa se a ideia é boa ou se o argumento faz sentido. Quando a emoção está acima da lógica, o que os outros percebem é a falta de controle. E um líder que não consegue controlar a si mesmo, dificilmente será visto como capaz de liderar outros. Pense em situações em que você já presenciou
Um colega de trabalho que perdeu a cabeça em uma reunião, um gestor que gritou para impor respeito, ou até um amigo que exagerou em uma discussão. O efeito é sempre o mesmo. A atenção deixa de estar na mensagem e passa a estar no comportamento. O que poderia ser uma oportunidade de liderança se transforma em uma cena constrangedora. Grandes líderes sabem que a emoção em excesso é um obstáculo para decisões inteligentes. Por isso aprenderam a separar o que sentem do que precisam comunicar. Eles não ignoram as suas emoções, mas não deixam que elas sejam o guia da conversa. Em vez disso, confiam em dados, lógica e clareza mental para direcionar suas palavras e suas ações. Um visual poderoso pode ajudar a fixar essa ideia. Imagine-se como uma folha de grama. Quando algo pesado cai sobre ela, a grama se dobra, mas rapidamente volta à sua posição original. Agora pense em um palito de dente. Quando sofre pressão, ele quebra na hora. O líder precisa ser como a folha de grama, flexível para absorver a pressão, mas firme o suficiente para retornar à sua forma e continuar forte. Quem se comporta como um palito de dente, rígido e frágil, se parte no primeiro sinal de adversidade. Na prática, isso significa que em momentos de crise ou pressão, o líder mantém a serenidade. CEOs, gestores e profissionais respeitados não são os que gritam mais alto, mas os que falam com calma e clareza quando todos os outros ao redor estão em pânico. Eles transmitem segurança, não porque sentem medo, mas porque aprenderam a não deixar que o medo apareça no discurso. E aqui está o ponto principal. Quem deixa a emoção comandar a fala perde a credibilidade. Quem aprende a separar a emoção de lógica ganha respeito imediato. Esse respeito abre portas, cria confiança e faz com que as pessoas sigam sua visão, mesmo em momentos difíceis. Na próxima vez que você estiver prestes a reagir com raiva ou desespero, lembre-se, líderes não são lembrados pelo quanto se exaltam, mas pela calma com o que guiaram os outros no meio do caos. A terceira habilidade de comunicação que separa os líderes dos demais é falar com autoridade. E aqui é importante quebrar um mito. Falar com autoridade não significa falar mais alto ou usar o maior número possível de palavras para mostrar conhecimento. Autoridade não é sobre volume, é sobre peso. É a diferença entre alguém que fala para preencher espaço e alguém que fala para mover as coisas para frente. Líderes de verdade entendem que cada conversa é uma oportunidade de impacto. Eles sabem que uma única frase colocada no momento certo pode alinhar uma equipe inteira, resolver um problema ou inspirar confiança em um investidor. Por isso, entram em qualquer interação com uma postura diferente da maioria das pessoas. Enquanto muitos participam de reuniões sem clareza, apenas para estarem presentes, os líderes entram sabendo exatamente por que estão ali e quais resultados querem alcançar. Eles não desperdiçam tempo, energia ou palavras. E isso transmite autoridade automaticamente. Antes de entrar em uma reunião, pergunte a si mesmo: qual é o meu objetivo aqui? O que eu quero levar dessa conversa? O que eu quero trazer para essa conversa? Qual contribuição eu posso oferecer para gerar valor aqui para a empresa? Esse preparo simples já muda a forma como você se posiciona. Em vez de ser mais uma pessoa ocupando a cadeira, você passa a ser alguém que sabe o que quer, o que guia o rumo da discussão e que demonstra clareza. E aqui está outro ponto importante. Líderes não falam para preencher silêncio, eles não se sentem desconfortáveis com pausas. Sabem que palavras têm poder e precisam ser usadas com intenção. Cada vez que abrem a boca é para alinhar equipes, mover projetos, destravar problemas ou inspirar decisões. Por isso, quando líderes falam, as pessoas param para ouvir. Não é porque usam palavras difíceis ou porque falam mais do que todos. É porque as palavras deles carregam direção. Essa postura também tem um efeito psicológico poderoso. Quando você entra em uma conversa com clareza de propósito, sua linguagem corporal muda, entonação muda e até o respeito dos outros pela sua presença aumenta. Você não precisa forçar respeito. Ele vem naturalmente da forma como você se posiciona. Agora pense no oposto. Quantas vezes você já viu alguém que em uma reunião que fala muito, mas não diz nada de relevante? Essas pessoas se esforçam para parecerem importantes, mas acabam se desgastando e ferindo a sua imagem. No final, todos percebem. Não há autoridade em excesso de palavras, apenas em clareza e objetividade.
Se você não tem clareza do porquê está em uma conversa, você está perdendo tempo. Mas se entra com propósito, a sua presença se transforma em autoridade. E lembre-se, autoridade não se constrói no grito, mas na consistência de quem sabe o que está, porque está ali e fala exatamente o que precisa ser dito. A quarta habilidade de comunicação que transforma alguém em um verdadeiro líder é dominar a arte de fazer perguntas. Existe um grande equívoco que muitas pessoas carregam, acreditar que liderar significa ter todas as respostas. Essa é uma visão ultrapassada e bem limitada. A liderança moderna não está em parecer um sabe-tudo, mas em saber perguntar o que realmente importa. Grandes líderes entendem que perguntas certas abrem portas que respostas prontas nunca abririam. Uma pergunta bem formulada pode destravar um problema complexo, estimular novas ideias na equipe ou até revelar informações que estavam escondidas debaixo da superfície. Pense em um problema complicado como um colar de correntes emaranhadas. À primeira vista parece impossível de resolver, mas quando você começa a puxar um nó de cada vez, com paciência e estratégia, pouco a pouco os nós vão se desfazendo até revelar o centro do emaranhado. E é exatamente isso que uma boa pergunta faz, vai desatando os nós da confusão até que a clareza apareça. Veja esses exemplos de perguntas poderosas que mudam o jogo. Em vez de perguntar o que você acha, pergunte quais dados sustentam essa decisão. Essa mudança tira a conversa do campo da opinião e leva para o campo da evidência. Ao invés de dizer está tudo bem, pergunte qual é o maior desafio que você está enfrentando agora. Assim, você cria espaço para que a pessoa exponha o problema real e não apenas uma resposta automática do está tudo bem. Em vez de dá para consertar isso, pergunte o que precisamos mudar para garantir que isso nunca mais aconteça. Isso tira a discussão do imediatismo e leva para a busca de soluções definitivas. Perceba a diferença. Perguntas comuns geram respostas superficiais. Perguntas estratégicas geram informações valiosas que podem direcionar decisões importantes. Ser um mestre das perguntas não significa interrogar as pessoas, mas sim conduzir a conversa de forma a extrair clareza, identificar padrões e encontrar soluções práticas. É um processo de construção coletiva, onde o líder não impõe, mas guia. Além disso, perguntas bem feitas mostram inteligência emocional. Elas demonstram que você está ouvindo de verdade, que se importa em entender o outro e que valoriza a contribuição das pessoas ao seu redor. Isso gera confiança, fortalece relacionamentos e aumenta o engajamento da sua equipe. Outro ponto importante é fazer perguntas certas ajuda você a ganhar tempo para pensar. Muitas vezes, em vez de dar uma resposta precipitada, um líder sábio devolve a questão com outra pergunta, aprofundando o problema até encontrar o núcleo da solução. Quem faz perguntas comuns recebe respostas comuns, mas quem aprende a fazer perguntas poderosas recebe soluções que podem mudar o jogo. Portanto, se você deseja ser reconhecido como alguém de visão, comece hoje a praticar esse hábito. Troque perguntas rasas por perguntas inteligentes, porque no fim das contas o poder do líder não está em saber tudo, mas em extrair o melhor de cada pessoa e de cada situação. Bom, a quinta habilidade fundamental para falar como um verdadeiro CEO é aprender a ser direto e confiante. Parece simples, mas é aqui que a maioria das pessoas tropeça. Em vez de transmitir clareza, acabam se perdendo em explicações longas, rodeios desnecessários e justificativas que minam a sua autoridade. Esse comportamento é mais comum do que parece. Muitas vezes a pessoa até sabe o que precisa dizer, mas com medo de soar dura demais ou de não ser aceita, enfeita demais as palavras, pede validação o tempo todo e cria um discurso cheio de voltas. O resultado é exatamente o contrário do que se deseja. Ao invés de gerar respeito, transmite insegurança. Um líder de verdade entende que comunicar bem não é falar muito, é falar o suficiente, é dizer exatamente o que precisa ser dito com firmeza, clareza e objetividade. Isso não significa ser ríspido ou insensível, claro que não, mas sim comunicar de maneira que não deixe dúvidas sobre a mensagem. Imagine que você precisa dar um feedback difícil para alguém da sua equipe. A tendência de muitos é começar elogiando em excesso e depois dar o feedback de forma indireta e em seguida suavizar novamente para que a pessoa não se sinta mal.
Só que ao fazer isso, o impacto da mensagem se perde. A pessoa sai sem entender claramente o que precisa mudar. O líder direto, por outro lado, fala com respeito, mas é objetivo. Explica o ponto que precisa ser ajustado, dá exemplos e encerra, sem humilhar, mas também sem enrolar. Esse mesmo princípio vale para decisões estratégicas. Quando o líder se posiciona de forma firme, tipo, vamos seguir por este caminho porque é a melhor estratégia para alcançar o nosso resultado, transmite mais segurança. Mas quando fica rodando, cheio de talvez ou acho que, quem sabe, gera dúvida em todos à sua volta. E lembre-se, comunicação não é apenas sobre palavras, é também sobre postura e presença. Pequenos ajustes na linguagem corporal podem mudar completamente como você é percebido. Por exemplo, sente-se ereto com os ombros para trás. A postura transmite confiança antes mesmo de você falar. Olhe nos olhos de quem está te ouvindo. O contato visual cria conexão e reforça sua autoridade. Use gestos firmes, mas sem exageros. Movimentos contidos e conscientes passam clareza. Agitação transmite nervosismo. Projete a voz com clareza e volume adequado para o ambiente. Não fale baixo demais, como quem pede desculpas por se expressar, mas faça a sua voz ocupar o espaço sem gritar. Esses detalhes simples, quando aplicados com consistência, levam instantaneamente à percepção de confiança que os outros têm de você. A confiança que você transmite ao se comunicar pode valer mais do que qualquer diploma, porque quem inspira confiança sempre abre portas, e quem abre portas cria oportunidades para mudar de vida. Bom, resumindo, vou repetir as 5 habilidades essenciais que diferenciam pessoas comuns daquelas que realmente são ouvidas, respeitadas e seguidas. Primeiro, fale para liderar, não para agradar. Pare de moldar suas palavras para ser aceito. Um verdadeiro líder fala com clareza, transmite convicção e inspiração. Controle suas emoções. A raiva, o exagero ou o desespero destroem sua credibilidade, serenidade e lógica, mesmo nos momentos de pressão, fazem você se destacar. Comunique com autoridade. Cada reunião, cada conversa é uma oportunidade de impacto. Não fale para preencher espaço, fale para mover projetos para frente, alinhar equipes e resolver problemas. Faça perguntas poderosas. Liderança não é ter todas as respostas, mas saber fazer as perguntas certas. São elas que revelam informações estratégicas e abrem portas para as soluções que mudam o jogo. E seja direto e confiante. Explicações em excesso enfraquecem sua mensagem. Fale o necessário com firmeza e objetividade e deixe que a confiança faça o resto. Falar como um CEO vai muito além de escolher palavras bonitas. É um exercício de mentalidade, presença e clareza. Quando você domina a sua comunicação, você domina não apenas a forma como as pessoas te enxergam, mas também o espaço que você ocupa no mundo. A sua voz passa a abrir portas, a inspirar confiança e a gerar oportunidades. E no momento em que você decide falar como um líder, você não apenas comunica melhor, você começa a transformar a sua própria vida. Agora me diga, esse vídeo fez sentido para você? Se sim, já deixa aqui o seu like, ativa o sininho para receber os próximos conteúdos, compartilhe esse vídeo com alguém que precise aprender a se comunicar melhor e se inscreva aqui no meu canal. Nos próximos vídeos eu vou trazer ainda mais ferramentas para você crescer como pessoa, como profissional e como líder. Até o próximo vídeo. Nos vemos!